Estamos hoje no segundo episódio dessa série de diagnósticos diferenciais de crises epiléticas. Eu fiz uma breve introdução no vídeo anterior sobre a importância, eu citei alguns diagnósticos diferenciais e hoje vou repassar algumas coisas que são importantes para a gente seguir nesse diferencial. A primeira coisa muito importante é a história clínica. Então, como que esse evento acontece? Eu vou colocar evento porque a gente está falando de diagnósticos diferenciais, que pode ser um evento epilético ou evento não epilético. A gente também chama de distúrbio paroxístico, né, também, que é um distúrbio que começa e termina. A gente tem que lembrar sempre de fazer uma boa história. Então, quando que começou? Em que situações que isso acontece? Se são sempre iguais, né? Sempre tem, né, aquelas mesmas características, pode ter alguma outra variação, mas sempre a mesma característica. Se tem algum gatilho, se é o sono, se é uma frustração, se é ao levantar, se é no início do sono, se é no meio do sono, se é no final do sono. O que acontece depois? Fica mais sonolento, responde normal, fica um pouquinho mais confuso. E também se o paciente refere a algo antes, mas se ele tem algum sintoma antecedendo aquele evento. Então, muitas vezes o paciente sente alguma coisa antes de ter uma queda ao solo, uma perda de consciência, uma tontura, alguma coisa assim. E também é importante filmar. Então, se você tem, né, aquela descrição, geralmente a família, né, consegue descrever, mas às vezes vem aquela questão emocional, né, fica muito ansioso, fica muito preocupado e às vezes não consegue observar de forma tão adequada aquele evento. Então, quando puder, a filmagem ela é muito importante, porque às vezes através da filmagem a gente já consegue determinar que aquilo é uma crise epilética ou não epilética. Algumas vezes, a gente, mesmo sendo epileptologista, a gente não tem total certeza se aquele evento é crise epilética ou não. E aí, no caso, muitas vezes a gente tem que pedir algum outro exame complementar. Pode ser um vídeo eletro, um eletroencefalograma, uma ressonância e alguns outros exames de imagem, ou de sangue, ou genético, e também fazer o diagnóstico diferencial de questões cardíacas e também, muitas vezes, questões de distúrbios do sono. Começando na faixa etária do lactente, recém-nascido, a gente tem muito frequente o que a gente chama de jitteriness, né? Ou estremecimento. Então, aquele bebê pequenininho que às vezes faz um certo estremecimento, que pode estar ou não relacionado com um distúrbio eletrolítico, um sódio, potássio, de glicemia, né? E que a gente, né, se tiver ali no berçário, precisa estar investigando. E se for um bebê, um lactente, que faz isso muito esporadicamente, isso é normal, isso é uma coisa fisiológica. Então, muitas crianças têm, né, principalmente bebês, e que desenvolve totalmente normal e que muitas vezes nem precisa ser investigado. Então, a gente precisa só diferenciar ali no nascimento, né, se ocorreu ali no nascimento, tem alguma suspeita de algum distúrbio ou não, ou quando o paciente já está em casa e que acontece de vez em quando. Tem uma outra condição que é chamada hiperecplexia. Então, são movimentos mais súbitos, né? São movimentos como se fosse um movimento brusco, né? E que normalmente está relacionado com algum distúrbio eletrolítico e que é um distúrbio de movimento, mas ele deve ser investigado. Ele é algo que aparece muito em crianças que podem ter algum tipo de alguma hipóxia neonatal, ter tido algum sofrimento, que vale a pena ser investigado e ser acompanhado também. Depois, mais para frente, o bebezinho, o lactente, também tem o que a gente chama de mioclonia do sono. Mioclonia, ela pode ser uma mioclonia epilética ou não epilética. Mioclonia são abalos motores muito sutis, muitas vezes, que são estereotipados. Então,
né, na mioclonia do sono, mioclonia benigna do sono, ela é uma coisa, né, hora de um membro, hora do outro, hora a perna, hora a outra, às vezes vem os dois bracinhos. Então, assim, são o que a gente chama movimentos erráticos. Não é um movimento repetitivo, não tem uma sequência. Ele é um aqui, depois outro, e que não tem muita lógica ali no cérebro, né, uma região cerebral que né, pode dar um movimento aqui, depois um movimento ali. Então, isso é chamado de mioclonia do sono. Isso é totalmente benigno, acontece principalmente ali no início do sono e com o tempo isso vai desaparecendo. E às vezes a gente também tem, né, o adulto tem logo no início, o adolescente, mas é bem comum mais em crianças menores. Outras coisas que podem acontecer no lactente é aquela perda de fôlego. Então, o que é essa perda de fôlego? Então, pode acontecer em criança pequena, mas tem que ser investigado a questão do ferro, né? A dosagem séria, que é bem comum em crianças que têm anemia e que podem perder o fôlego quando choram e que a gente tem o que a gente chama de perda de fôlego cianótica, quando fica mais roxinho, ou perda de fôlego do tipo não cianótica ou pálida, que o paciente fica extremamente branco, né? Perde um pouco a cor. Mais comum é a cianótica. Então, como que isso acontece? Geralmente acontece por uma queda ou por uma frustração, tá pegando o brinquedo e você tira o brinquedo e a criança chora, e pela alteração, né, fisiológica, né, genética, ele tem uma pouca reserva na parte respiratória. E aquela parada, aquela apneia, né, acaba levando uma falta de uma oxigenação e que leva um movimento que às vezes assusta muito a família. Então, que ela vai ficando roxinha, né, tem uma postura às vezes de hiperextensão, né, às vezes encurva o corpo, às vezes vira os olhos para cima, às vezes, né, a boquinha fica bastante azulada, e às vezes até tem um desvio ocular e pode ter até uma crise, né, um movimento que é por conta dessa falta de oxigenação. Isso também é algo fisiológico, deve ser investigado muitas vezes na parte cardíaca ou da parte da suplementação de ferro, e com o tempo isso desaparece. Se não desaparecer até na faixa etária ali de 2, 3 anos, é bom estar acompanhando para ver se não tem algo a mais. É importante falar da parte cardíaca, porque muitas vezes muitas crianças às vezes passam desapercebido alguma alteração cardíaca e que nesses episódios a gente acaba descobrindo algo cardiológico e que pode ser tratado. Mas na maioria das vezes a gente não tem associação com questões cardíacas. Nessa faixa etária, né, muitas vezes nos lactentes também, a gente pode ter o que a gente chama de terror noturno também, né? Já vai pegando a faixa etária mais da criança, do pré-escolar, né? Que a gente vai falar um pouquinho, mas às vezes começa um pouquinho antes. Que é o quê? A criança que está dormindo e de repente acorda chorando, que é um terror noturno, né? Que começa a chorar muito, né? Fica sudoreica, começa a ter muito suor, taquicardia, e que às vezes a família teve um sonho ruim, tudo, e que pode ser o que a gente chama de terror noturno. Os principais diagnósticos diferenciais na criança, né, no bebê, no lactente, são estes. E o que foge um pouco disso, né, a gente precisa ser investigado. Tem um outro que eu me esqueci, que eu queria citar, que a gente chama de torcicolo paroxístico do lactente. Então, são episódios que o paciente fica com um torcicolo, né? Não é aquele que é fixo, então fica com o pescocinho um pouco mais rígido, né, de um lado, e que às vezes fica por muito tempo, às vezes horas até, ou dias, e que isso tem um nome, que é o torcicolo paroxístico da infância. A gente não tem falado muito benigno, porque às vezes está associado com algumas
mutações genéticas. Também o que a gente chama de um equivalente de enxaqueca. Então, às vezes, naquele lactente, ele não tem a dor de cabeça, mas pode ter alguns sintomas relacionados, como tontura, uma dor abdominal, vômitos, algum desconforto, né? Pode ter até uma alteração da marcha. Ele é pouco frequente, então é muito difícil, né, na pediatria as pessoas estudarem isso. A gente estuda muito na neurologia. Na minha prática, em 20 anos, acho que eu vi uns 2, 3 casos, mas geralmente a família relata que tem isso, né, num período e depois passa e começa a ter de novo, e que, né, no acompanhamento a gente vai ver que aparece outras coisas, né, a vertigem, ou pode aparecer a enxaqueca, que é bem comum. Um outro diagnóstico diferencial no lactente a gente fala nessa faixa etária aí até uns 2 anos. Então, lactente, então, tem o que a gente chama de shuddering. Shuddering é um termo em inglês que pode ser traduzido como tremores, estremecimentos, mas comumente a gente até chama de shuddering, né, na prática clínica, para que fale um pouco melhor e também até para ter como a família pesquisar é mais fácil, e a gente encontra até muitos vídeos, né, no YouTube, mas vídeos de fora, por conta da lei de proteção da criança e do adolescente, a gente não posta esses vídeos. Então, tem muitas crianças que tem que a gente chama assim, vai tá comendo ou tá ali sentadinha e tem uns tremores, né, como se fosse um calafrio, e que isso é bastante comum, né, nessa faixa etária do lactente. Muitas vezes é diagnosticado como crise, como espasmos, mas é uma criança extremamente típica, né, sem atraso nenhum, e que às vezes nesses momentos que estão mais excitadas, é muito comum a gente ver, né, quando está brincando ou quando vai alimentar, né, ter esses episódios. Aí tem uns 3, 4 tremorzinhos e depois para, e ao longo do dia pode ter outros episódios. Isso é extremamente benigno, não precisa, né, investigar, né? Às vezes, dependendo da ansiedade da família, ou famílias que às vezes, né, crianças estão tomando medicamento por conta disso, às vezes a gente até faz exames complementares, mas para tranquilizar aquela família. Outro diagnóstico diferencial também, que é menos frequente, mas que vem muitas vezes aqui para nós, até com muitas medicações, que é o desvio tônico do olhar para cima. Em inglês, Paroxysmal Tonic Up Gaze in Children, né? É mais comum em crianças lactentes. Então tem, né, de repente tá ali brincando e tem um olhinho virando para cima. E às vezes assim assusta, porque vê um desvio realmente, né, para cima, que ele é tônico, que tem uma certa duração, né, bastante frequente. Só que a criança volta ao normal, né, pode acontecer em qualquer momento do dia, né, não vem, às vezes pode até vir com uma alteraçãozinha do queixo, né, da boquinha, mas não tem esse movimento tônico dos braços, é do olhar, é do olho para cima. Então, muitas vezes a gente faz, né, a investigação para epilepsia, faz ressonância magnética, e em alguns casos eu também já fiz, né, o exoma, porque pode estar relacionado com alguns genes que podem estar relacionados a este fenômeno. Então a gente não sabe ainda, né, qual a evolução. A maioria das crianças que eu acompanhei, que eu às vezes ainda tenho contato, a família diz que sumiu, não teve mais nada. E eu também não tive nenhum caso que teve as alterações, as mutações genéticas que é descrito nestes distúrbios paroxísticos. Bom, é um grupo bastante amplo, é fácil você encontrar vídeos na internet, e se você tiver dúvidas pode me colocar aqui que eu tento responder.